pessoal, eu sou Bernardo Aurélio, estou aqui falando com o meu crachazinho aqui da CCXP. Estou voltando do evento lá de São Paulo que aconteceu de 6 a 9 de dezembro em São Paulo. E eu comprei alguns gibis lá de autores desconhecidos, alguns. E a minha ideia agora é fazer um vídeo para cada desses gibis que me chamou a atenção e que eu li e resolvi falar. Então o primeiro é esse aqui, Os Últimos Dias do Xerife, de Tiago Ossos Tortos. Eu estava passando pela galeria do evento. São mais de 300 mesas, normalmente algumas mesas são divididas com 2 pessoas. Então eu acredito que existia mais de 600 artistas lá com seu material expondo à venda. Eu comprei alguns, não deu para comprar tudo. Então esse gibi me chamou muita atenção pela capa. Eu tava passando assim e tinha uma pilha, tava lançando lá esse gibi. Foi financiado pelo Catarse, né? Tinha uma pilha lá deles. E aí eu disse, poxa, o que é isso? E aí o cara foi me explicar o que era e na mesma hora eu decidi comprar, até porque estava num preço bem acessível. Eu não sei se vai ser o preço normal do gibi, é um livro volumoso, você tá vendo? Ele fica em pé na prateleira sozinho e tem, acho que tem 200 páginas. Ele é um papel pólen assim, bem grosso, é um papel gostoso de ler. E na hora que eu vi a capa, eu disse, cara, o que é? Então ele me explicou e eu decidi levar o gibi. Em poucas palavras, é um gibi que fala sobre o relacionamento de pai e filho. E o argumento do cara me tocou assim, porque era um gibi sobre os últimos dias de vida do pai do cara. Então o pai do Tiago é uma autobiografia. O pai do Tiago ia morrer, estava doente, ia fazer uma operação. E o gibi fala sobre isso, sobre essa construção desse momento. E sobre como ele se relacionava com o pai. Quais eram os pontos em comum que existiam entre pai e filho. E um deles, o principal, era os filmes de western, né, de velho oeste. Então ele cita aqui alguns filmes, ele faz algumas dessas imagenzinhas que abrem os capítulos. Normalmente eles colocam uma imagenzinha com alguma capa de filme conhecido como Tombstone, A Balada do Pistoleiro, Era Uma Vez no Oeste. Esse tipo de filmes ele cita às vezes em cada início de capítulos. E aí é um gibi bacana, que toca assim porque você vai lá você vai se lembrando de algumas coisas sobre pai e filho, sobre aquele argumento que você deixou de fazer, aquele elogio que você não disse, que você quis dizer, aquelas ausências que você tem, por vergonha, por achar que você vai ter a chance no futuro de dizer. Então o gibi vai por aí. Ao mesmo tempo que trabalha essa coisa de meu pai, meu vilão. Então ele vai lá e coloca problemas de relacionamento que teve com o pai. Porque resolveu sair de casa cedo. De que forma o pai atrapalhava a vida familiar. Impedia que os irmãos, que a própria mãe dele pudessem ter liberdade para fazer algumas coisas. Então o pai era realmente aquele herói vilão. E aquele cara meio distante, meio próximo. Que às vezes você diz, porra, espero que o meu pai não me ligue agora, né, ou que não apareça, né, esse tipo de coisa que é muito foda de você ver. Mas o Tiago consegue fazer uma história dramática sem cair no melodrama, sem ser piegas. O traço é um traço muito simples, vocês estão vendo aí. Poderia até dizer um pouco, não é descuidado, mas é um traço realmente simples, rápido, que ele conseguiu desenvolver. Traço meio cartoon. Aí uma das coisas interessantes é que no gibi aparece a morte, né? A personagem morte aparece de vez em quando numas viagens do autor. Existem umas conexões do mundo real com o mundo de western. Ele vai recontando fatos reais e citando assim imagens de western, né? Como a gente vê aqui na capa, né? O pai como xerife, ele como um cowboy que aparece, a morte que chega e leva o pai, esse tipo de coisa. Então acho que é um gibi bacana que vale a pena ser procurado. Eu não sei se eu já comentei o preço do gibi, né? Porque eu estava dizendo que o gibi é nesse formato bacana e custava apenas R$35. Então o visual do gibi, a quantidade de páginas, a qualidade, o acabamento, o tipo de história e o preço me chamou muita atenção e eu levei, né? Uma das coisas que é curiosa no gibi é que ele tem aqui no final uns extras, então muita coisa bacana do gibi está realmente nos extras, né? A história conclui e a gente entende melhor como era o pai nos extras, mais nos extras do que eu acho que no gibi mesmo. Acho que isso é um problema do gibi. E eu também fico muito curioso com relação à questão que existe um problema que paira entre o protagonista e o irmão dele. Não é muito bem explicado, eles se reconciliam e
depois parece que as coisas continuam como eram antes, e a gente não entende exatamente qual é o problema. Eu não sei se é porque parece uma história muito recente, uma história que aconteceu há 1 ano atrás, e eu acho que ele não queria envolver o irmão no gibi, realmente é muito delicado. Já abordar o pai é uma coisa muito delicada, e abordar outros problemas familiares no mesmo quadrinho talvez seja um pouco mais complicado, e ele quis se afastar um pouco desse segundo questionamento, mas eu também senti essa falta de entender realmente qual é o problema dele com o irmão. Eu acho que se ele começou a abordar, devia ter se aprofundado. E aí vamos ver aí o que o Thiago Ossos Tortos continua fazendo no futuro. Inclusive, falando dele aqui, na orelha tem uma fotinha dele aqui, o cara todo estilosão aí, 2 anos mais novo que eu, ele é de 82, 84, 82 sou eu. E no final do gibi tem uma galeria de ilustrações bacana, tem umas pessoas muito boas aqui, deixa eu ver aqui, tem uns nomes conhecidos aqui nessa galeria, né? Deixa eu ver aqui um aqui, tem muitas páginas de galeria aqui no final. Por exemplo, tem o Otávio Cariello, muito bom. Nós temos aqui, ó, Roger Cruz fazendo a ilustração. Então, a Morte é um personagem recorrente aqui no gibi, e tem umas galeras desconhecidas, mas também muito boas. Então, os gibis que eu recomendo, esse é o primeiro das minhas aquisições na CCXP 2018. A gente se vê mais na frente. Até a próxima.